entra por aqui, sai por aqui, eu absorvo o que eu quero e talvez por isso até hoje eu esteja jogando futebol, porque eu nunca desisti, nunca escutei nenhuma dessas barbaridades. Não sei se isso me atingia tanto, mas assim, você não vai chegar a lugar nenhum porque você é mulher e você quer jogar futebol. E futebol é coisa de homem, não é coisa de mulher. Você não tem que estar nesse ambiente porque você tem que lavar louça, porque você tem que estar em casa, porque você tem que cuidar de uma casa. Provavelmente você vai virar homossexual, porque no futebol é isso. Então você vai virar homossexual, você não vai ter filhos, você não vai ter uma família, as pessoas vão começar a te deixar de lado. E aí vão perceber tudo isso. Você não vai conseguir estudar porque você só vai querer jogar futebol. Então, o que é jogar futebol para você? Não é nada, você não vai ser ninguém na sua vida. Então, tipo, coisas idiotas, assim, né? Coisas bestas mesmo. E entrava aqui, saía por aqui. Você nunca vai ser uma jogadora de futebol profissional porque não dá dinheiro, porque não tem condições, você tem que trabalhar, enfim, daí para pior, né? Isso são coisas básicas ali do dia a dia, que mulher não pode jogar futebol, mas assim, não só jogar futebol, então era tudo. Não sei o que você tá fazendo aí, você é ruim, você é perna de pau. Aí eu olhava pra pessoa e falava, mas você não tá aqui assistindo a gente? Por que você veio pra cá então, né? Tipo, perdeu seu tempo assistindo a gente? Fica em casa, cara. E tipo, na maior naturalidade, né, assim. Mas várias coisas que a gente escutava e infelizmente ou felizmente, absorvia quem queria, absorvia as coisas boas ou ruins. Sem dúvida alguma, infelizmente, toda mulher passa por isso, sempre cai na mesma tecla de que não é para mulher. E eu tinha essa dificuldade, até porque eu sempre jogava no meio dos meninos, né? Só que aí depois as coisas foram mudando, eles vão percebendo o talento, vão vendo que eu era melhor que eles, aí o respeito vem vindo, a gente vai tentando mudar a cabeça dessas pessoas. Hoje, graças a Deus, está melhor, mas eu acredito que isso está dentro, infelizmente, está dentro da história de toda atleta, né? Esse preconceito. Bom, acho que quando criança não teve como não escutar aquela que futebol é para homem, né? Vai lavar louça ou vai fazer outra coisa. Futebol não é para mulher, mas eu acho que tudo isso faz com que a gente crie mais forças, que a gente tenha mais coragem, cada vez mais enfrentar todas as adversidades. Já passei por momentos em que, jogando no meio dos meninos, que pais queriam que as diretorias tirassem a minha única menina lá do campo, para uma proibição mesmo do futebol feminino. Então acho que a gente tem que saber superar tudo isso para hoje estar vivendo esse momento tão bonito que vive o futebol feminino, e eu espero que cada vez mais as coisas possam melhorar. Era comum, principalmente naquela época, né, época ali de 2000 ali, né, 90 e pouco, 2000, já era comum, como eu falei, graças a Deus eu não sofri tanto essa questão, mas sempre tinha alguns comentários, né, futebol não é para mulher, naquela época tinha algumas meninas que usavam cabelo mais curto, aí falava, quer ser homem, né, porque então tinha essas questões, mas eu particularmente tirava de letra e seguia adiante. Eu tive poucos casos assim, até porque, como eu falei, eu sempre fui muito blindada pela minha família, que sempre me apoiou muito. Então, quando eu era criança e eu chegava, sei lá, aquela brincadeira de rua, uma rua contra outra, e alguém falava, ela não vai jogar porque ela é menina, meus primos simplesmente me protegiam disso, falavam, sim, ela vai jogar, ou então ninguém joga. Era basicamente isso. Minha família sempre me blindou muito disso. Meu pai também, quando eu comecei minha carreira, assim, o episódio mais marcante que eu tive de algo machista foi quando eu comecei a treinar com os meninos na escolinha, em que no meu primeiro dia, quando eu cheguei, era um dia de coletivo. E eles estavam ali na escolha de time. E, poxa, ali no aquecimento já se via que tinha uns moleques muito mais perna de pau do que eu. E eles simplesmente me deixaram como última para escolher o time porque eu era menina. Isso foi muito óbvio, assim. E meu pai viu que eu fiquei chateada, né? Quem que não ficaria? E ele falou, não, fica tranquilo. Quando eles verem que você sabe jogar bola, vai passar. E assim, eu fiquei, sei lá, quando meu time entrou para jogar, eu fiquei, sei lá, 1 minuto sem tocar na bola. E quando eu peguei na bola, eu simplesmente peguei a bola, não toquei pra ninguém, saí driblando todo mundo, fiz um gol. E aí as meninas, poxa, a menina sabe jogar, tal, não sei o quê. E aí as coisas desmancharam, assim, deslancharam, passaram todo mundo me tratar normalmente, sabe? Então, esse foi o único episódio, assim, marcante que eu tive, porque, graças a Deus, nunca passei por nada, assim, mais pontual, assim, direcionado a mim dentro da minha carreira
na parte machista ou algo relacionado a questões raciais, assim, porque eu fui muito bem blindada pela minha família, e acho que quando acontecer também, acho que, óbvio, ninguém está pronto para isso, mas eu acho que vou conseguir lidar um pouco melhor com a situação. Enfim, não vou ser do tipo de pessoa que vou me calar sobre a situação, então acho que isso já é algo importante, né, demais. Então, acho que em relação a isso, me sinto um pouco pronta. Espero não viver, mas se acontecer, me sinto pronta para tal. Eu já ouvi muito, principalmente quando eu era criança, comecei no futebol, já ouvi macho fêmea, que você é um homem. Então, assim, sempre convivi com isso. Hoje é muito difícil eu escutar, principalmente em torcida. Nas redes sociais ainda existe muito, infelizmente. Mas, assim, torcida hoje eu acho que está um pouco menor como era antes. No Centro Olímpico, em 2016, se eu não me engano, a gente disputou um torneio masculino, porque a gente estava sem campeonato para jogar, e uma das alternativas foi jogar um campeonato masculino, um torneio masculino, e a gente foi campeão desse torneio contra os meninos. Só que nesse processo, os pais, as mães dos meninos não aceitavam, né? Porque, meu filho tá perdendo com uma menina. Então eles não aceitavam e eles xingavam, E é muito curioso, né? Porque até os próprios meninos, eles eram super respeitosos, mas os pais deles, que, né, deveria dar o exemplo e tudo mais, infelizmente xingavam e desencorajava a gente, infelizmente. Mas nada que me fizesse pensar alguma coisa ou parar. Eu acho que mais na época de escola mesmo, né? Por ser primeiro ano ali, de uma escola nova que eu estudei, ninguém sabia que eu realmente jogava futebol, que eu já treinava, né? E aí quando eu falava que tinha educação física, eu falava que queria jogar, alguns meninos falavam, não, você não vai jogar, futebol é só os meninos que vai jogar. E eu tinha acabado de chegar na escola também e falava, tudo bem, respeito, pode jogar. Só que aí teve um dia que eu realmente falei, cara, não, eu vou jogar sim. E joguei, fui muito bem. A escola inteira ficou, tipo, meio que, você realmente joga, você treina, você leva isso a sério. Então, acho que a partir do momento que eles têm esse primeiro choque e sabem realmente que joga, eu acho que fica tudo muito tranquilo, né? Então, eu sempre tive esse respeito de todo mundo que jogava junto comigo. Às vezes eu tava até em casa, né? Cansada ali, descansando, e os meninos sempre chamavam pra jogar, porque a partir do momento que sabe que você joga e vai bem naquilo, né? Que é sempre você no time, que é sempre jogar do seu lado. Então isso fica mais tranquilo. Uma coisa que a gente sempre escuta é de não ser o nosso lugar, né? Você não deveria estar aí jogando, né? Seu lugar, vai pra casa. Mas acho que uma coisa que pesa muito seria isso, que é um lugar que a gente se sente tão confortável e é um lugar que as pessoas acham que pode tirar esse direito da gente de estar. E pra mim é o que mais pesou, assim, sabe? Até porque é uma coisa que dessas críticas, assim, eu sempre deixo meio pra lá. Entrou em um ouvido e sai pelo outro, não é uma coisa que eu fico apegada, assim, porque eu sei que infelizmente a gente vai ter isso. A gente tenta mudar, mas que é muito difícil. Mas que aos poucos a gente vê que aos poucos está acabando, mas que aos poucos, mas bem aos poucos ainda recebemos muito, né? Mas é uma coisa que eu, como pessoa, nunca me optei por ficar ouvindo isso e realmente me sentir mal por isso. Eu sempre quis ouvir isso e buscar fazer o meu quietinho ali, mostrar a eles que é esse nosso lugar e onde a gente quiser, literalmente. Qual?